trabalhar em um hotel 5 estrelas é um privilégio e um desafio. Cada dia é uma dança cuidadosa entre manter o sorriso impecável e lidar com demandas que, por vezes, parecem impossíveis. Sou Laura, recepcionista de um dos hotéis mais luxuosos da cidade, e meu trabalho é garantir que cada hóspede sinta-se uma realeza, mesmo que isso signifique engolir meu orgulho de vez em quando. Naquela manhã, entrei no turno com uma estranha sensação de inquietação, como se algo fora do comum estivesse prestes a acontecer. O fluxo habitual de hóspedes vinha e ia, até que a entrada principal do hotel pareceu silenciar por um instante. O som das portas automáticas se abriu para revelar Cristina e Antônio. Eles eram o tipo de casal que imediatamente atraía olhares. Ela, imponente, com um vestido de grife que parecia feito sob medida para enfatizar sua postura altiva. Ele, de terno impecável, carregava um ar mais sereno, como quem está acostumado com a grandiosidade, mas não precisa ostentá-la. Cristina se aproximou do balcão com passos firmes, a bolsa de couro pendurada no braço como um símbolo de sua posição no mundo. Antes mesmo que eu pudesse cumprimentá-la, ela lançou um olhar avaliador que parecia pesar cada detalhe de minha aparência. Espero que nossa suíte esteja pronta. Não gosto de esperar, disse, sua voz fria e carregada de desdém. Meu treinamento me ensinara a lidar com clientes assim, mas suas palavras carregavam algo mais, uma provocação velada que me fez sentir um incômodo imediato. Ainda assim, mantive minha postura. Sorri, como de costume, e assegurei-lhe que tudo estava em ordem. Enquanto eu fazia o check-in, podia sentir os olhos de Antônio vagando pelo ambiente, analisando tudo com uma atenção curiosa, mas não intrusiva. O momento parecia durar mais do que o normal, talvez pelo peso da presença deles. Quando entreguei os cartões da suíte, Cristina fez um leve comentário sobre o sistema do hotel parecer arcaico. Não era tanto pelo conteúdo, mas pelo tom, como se eu mesma fosse responsável por cada detalhe técnico do estabelecimento. Antônio não disse nada. Ele simplesmente assentiu para mim de forma quase imperceptível, um gesto que parecia agradecer pela minha paciência. Assim que eles se afastaram, soltei o ar preso nos pulmões. Senti como se o equilíbrio do hotel tivesse mudado com a chegada deles. Não era raro lidar com hóspedes exigentes, mas Cristina parecia diferente. Havia algo em seu comportamento que transformava o ambiente, uma espécie de tensão que só aumentava a cada interação. Aquele início de turno já me deixará em alerta, mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Algumas horas depois do check-in, o telefone da recepção tocou, e meu coração afundou quando vi o número da suíte de Cristina no identificador. Atendi com minha voz mais cortês, mas bastou um alô para que a chuva de reclamações começasse. A suíte que você nos deu é simplesmente inaceitável. Eu não acredito que vocês chamam isso de serviço de luxo. O ar-condicionado está com um ruído, e a vista não é exatamente o que me prometeram. Quero que isso seja resolvido imediatamente. Sua voz era um misto de autoridade e desdém, carregada de uma impaciência que parecia destinada a me desestabilizar. Respirei fundo, prometendo que cuidaria do problema o mais rápido possível, e enviei um técnico para verificar o ar-condicionado. Porém, menos de 15 minutos depois, Cristina desceu até a recepção em pessoa, irradiando descontentamento. Seus saltos ressoavam alto no mármore polido, cada passo uma declaração de guerra. É assim que vocês tratam seus hóspedes aqui? Eu deveria ter escolhido outro hotel. Isso é um desastre absoluto. Suas palavras ecoaram pelo saguão, atraindo olhares de curiosidade e desconforto dos outros hóspedes. Tentei explicar calmamente que o problema estava sendo resolvido, mas Cristina não parecia disposta a ouvir. A culpa é sua por não verificar antes de nos colocar naquela suíte. Onde está seu profissionalismo? Você é paga para isso, não é? Cada frase era como um golpe, e eu sentia meu rosto queimar de vergonha. O saguão inteiro parecia assistir ao espetáculo, como se fosse um entretenimento não planejado. Enquanto ela continuava a me humilhar, notei Antônio parado a poucos passos de distância. Ele parecia desconfortável, com as mãos nos bolsos e os olhos desviando entre Cristina e eu. Por um momento, achei que ele fosse intervir, mas ele permaneceu em silêncio,
lançando apenas um olhar breve que eu não soube interpretar. No final, consegui acalmar Cristina com um upgrade de suíte e um sorriso que escondia a tempestade dentro de mim. Quando ela finalmente saiu para verificar o novo quarto, o saguão voltou ao normal, mas eu não. Senti como se cada olhar ainda estivesse fixo em mim, como se todos os presentes tivessem testemunhado minha vulnerabilidade exposta. As palavras de Cristina ecoavam na minha mente, e, por mais que eu tentasse ignorá-las, era impossível não me sentir menor. Durante o resto do turno, mantive minha máscara profissional intacta, mas por dentro, eu me perguntava, o que havia em mim que despertava tanto desprezo nela? Depois da humilhação pública com Cristina, tudo o que eu queria era desaparecer. Mas, como sempre, o trabalho na recepção não dava espaço para fraquezas. O fluxo de hóspedes continuava, e meu papel era manter a compostura. Ainda assim, não conseguia ignorar a sensação de que alguém me observava. Foi durante um atendimento, enquanto explicava pacientemente os serviços do hotel a um casal, que percebi um olhar familiar. Levantei a cabeça por instinto e encontrei Antônio parado do outro lado do saguão. Ele estava imóvel, observando-me com uma expressão que me deixou inquieta. Havia algo em seus olhos que parecia carregar um peso, uma mistura de curiosidade e melancolia que eu não conseguia decifrar. Tentei me concentrar no que estava fazendo, mas, sempre que o vislumbrava, lá estava ele novamente, discreto, mas presente. Ele não parecia o tipo de homem que encarava os outros por acaso. Aquilo era intencional, mas o motivo me escapava. Por que ele está me olhando assim? Pensei, tentando afastar a ideia de que isso tinha algum significado. No entanto, era impossível ignorar a frequência com que nossos olhares se cruzavam. Em outro momento, enquanto organizava documentos no balcão, o vi de canto de olho, fingindo ler o jornal no lounge do hotel. Ele folheava as páginas mecanicamente, mas seus olhos estavam mais em mim do que no papel. Havia uma familiaridade desconcertante naquela troca silenciosa. Não era invasiva, mas trazia uma sensação de déjà vu que me fazia questionar se já o conhecia de algum lugar. Talvez fosse apenas minha mente me pregando peças. Afinal, depois da humilhação que Cristina me fez passar, meu estado emocional não era dos melhores. No final do turno, quando me preparava para ir embora, passei pelo lounge novamente. Antônio estava lá, agora com um copo de vinho na mão. Ele me viu e, por um instante, parecia prestes a dizer algo, mas hesitou. Apenas sorriu de forma quase imperceptível antes de desviar o olhar. Aquele sorriso não era de um estranho qualquer, e isso me perturbou mais do que eu gostaria de admitir. Na manhã seguinte, o hotel parecia mais agitado do que o habitual. A recepção estava cheia, mas minha mente permanecia inquieta com os eventos recentes. Eu tentava me convencer de que o comportamento de Antônio era apenas fruto da minha imaginação. No entanto, a cada vez que ele cruzava o saguão ou passava perto do balcão, sentia a mesma tensão inexplicável no ar. Cristina, como de costume, estava ocupada em um dos sofás do lounge, falando ao telefone com sua voz altiva e cheia de autoridade. Foi nesse momento que Antônio apareceu sozinho na recepção, algo que não acontecia desde sua chegada. Ele se aproximou devagar, com as mãos no bolso e um olhar que parecia pesar 1000 palavras. Com licença, Laura, não é? Perguntou, sua voz baixa e hesitante. Eu estava surpresa por ele ter memorizado meu nome. Gostaria de agradecer pela paciência que você teve ontem. Sei que a situação foi complicada. Embora suas palavras fossem gentis, havia algo mais em sua expressão, uma intensidade que não combinava com o tom educado de sua fala. Senti uma ponta de nervosismo, mas mantive meu profissionalismo. Claro, senhor. Faz parte do meu trabalho garantir que os hóspedes tenham a melhor experiência possível. Ele deu um leve sorriso, mas logo desviou os olhos. Parecia buscar algo a dizer, mas as palavras não vinham. Sabe, às vezes as pessoas descontam suas frustrações em quem não merece. Eu espero que isso não tenha afetado sua confiança. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que ele dizia. Era difícil conciliar a humildade que via nele com a arrogância que testemunhara em Cristina. Mesmo assim,
suas palavras pareciam sinceras, e pela primeira vez, senti que havia algo de genuíno por trás de seu comportamento reservado. Antes que a conversa pudesse avançar, Cristina surgiu, interrompendo o momento com sua presença imponente. Antônio, querido, você está demorando demais. O que há de tão interessante aqui na recepção? Perguntou com um sorriso que claramente não era dirigido a mim. Ele rapidamente mudou de assunto, pedindo que ela o aguardasse enquanto verificava algo. Quando ela se afastou, Antônio olhou para mim novamente, mas agora com uma expressão que parecia quase um pedido de desculpas. Espero que nos vejamos novamente, Laura. Sua voz era calma, mas carregada de uma estranha familiaridade que me deixou inquieta por horas depois. Depois da conversa com Antônio, minha mente parecia incapaz de se desligar. Suas palavras, sua expressão e, principalmente, o jeito como ele olhava para mim, tudo isso provocava uma inquietação que eu não sabia explicar. Era como se ele carregasse um peso que só fazia crescer a estranha sensação de familiaridade que me rondava desde sua chegada. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, imagens do passado começaram a surgir. O caminho pelo parque silencioso sempre me trazia lembranças da minha infância. Cresci em um orfanato, um lugar que, apesar de tudo, chamava de lar. Não tenho muitas memórias de antes de chegar lá, apenas um vazio. Sempre me disseram que fui deixada aos cuidados das freiras quando ainda era um bebê, sem qualquer explicação ou informação sobre minha família. Por anos, busquei nas freiras e nos outros órfãos os pedaços de uma família que nunca tive. Mas a ausência de respostas sobre minhas origens me acompanhou como uma sombra. Às vezes, eu imaginava rostos que poderiam ser dos meus pais. Em noites de tempestade, costumava pensar que talvez eles estivessem em algum lugar, preocupados comigo, arrependidos por terem me deixado. Outras vezes, me forçava a acreditar que era apenas um fardo que ninguém quis carregar. Essas memórias sempre vinham à tona nos momentos mais inesperados, mas agora, havia algo diferente. A forma como Antônio me olhou, a intensidade de sua voz, tudo parecia acionar alguma parte esquecida de mim. Eu sabia que era irracional. Ele era um hóspede, um estranho. Não fazia sentido pensar que havia alguma conexão real entre nós. Mesmo assim, não conseguia afastar a sensação de que sua presença mexia com algo profundo dentro de mim. Era como se ele fosse a peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava incompleto. Deitei-me naquela noite com o coração inquieto, incapaz de decidir se queria afastar essas ideias ou me aprofundar nelas. Quando finalmente peguei no sono, um sonho me visitou. Eu era uma criança novamente, correndo pelo jardim do orfanato. Havia risos ao meu redor, mas também uma presença que não conseguia ver claramente. Era apenas uma silhueta, mas algo no jeito como ela estendia as mãos para mim me fez acordar de repente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na manhã seguinte, voltei ao hotel com um misto de cansaço e ansiedade. Era difícil ignorar o peso das lembranças da noite anterior e as perguntas que começaram a se formar em minha mente. Mal havia começado meu turno quando percebi Antônio parado no saguão, visivelmente nervoso. Ele estava sozinho, sem a presença marcante de Cristina, e parecia determinado a falar comigo. Laura, posso ter uma palavra com você? Ele perguntou, aproximando-se do balcão. Seu tom era firme, mas sua expressão traía uma emoção que parecia lutar para se conter. Fiquei hesitante, mas assenti, gesticulando para que ele me seguisse até uma área mais reservada. Quando nos acomodamos em uma sala de reuniões vazia, ele se sentou na beira da cadeira, como se estivesse prestes a levantar a qualquer momento. Por um instante, parecia incapaz de encontrar as palavras certas. Laura, o que vou dizer pode parecer estranho, mas eu preciso que você ouça. O ar entre nós parecia denso, carregado de algo que eu não podia nomear. Ele respirou fundo, e então começou. Há muitos anos, antes de me casar com Cristina, minha vida era completamente diferente. Eu era um homem jovem, inexperiente e tomei decisões impulsivas, decisões que me marcaram profundamente. Minha curiosidade começou a se transformar em um nó no estômago. Antônio hesitou por um momento antes de continuar. Eu tive uma filha. Mas as circunstâncias, bem,
me fizeram acreditar que ela não tinha sobrevivido. Durante anos, eu vivi com essa dor, achando que era minha culpa, que eu não poderia ter feito nada para mudar o que aconteceu. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele me olhou com olhos marejados, e, naquele momento, senti como se o chão estivesse prestes a desabar sob meus pés. Laura, ele disse, sua voz quase um sussurro, eu acredito que você é minha filha. As palavras pairaram no ar, impossíveis de absorver de imediato. Minha mente tentou rejeitar a ideia, mas algo dentro de mim dizia que fazia sentido. A familiaridade nos olhares, o desconforto constante que eu sentia perto dele, tudo começou a se encaixar de uma maneira que parecia assustadoramente real. Isso não pode ser verdade, eu disse, minha voz tremendo. Mas Antônio estava decidido. Ele me contou sobre o acidente que acreditava ter tirado a vida de sua filha e sobre os anos de arrependimento e vazio que se seguiram. Quando ele mencionou o orfanato onde eu cresci, meu coração quase parou. Havia uma raiva crescente em mim, misturada a uma confusão insuportável. Eu queria respostas, mas também queria afastá-lo. Ele não tinha o direito de aparecer assim, trazendo uma bagagem que eu nunca pedi para carregar. Ainda assim, uma pequena parte de mim se agarrava à possibilidade de que ele estivesse dizendo a verdade. Não demorou muito para que Cristina descobrisse o que estava acontecendo. Eu ainda tentava processar as palavras de Antônio quando ela irrompeu no saguão do hotel como uma tempestade furiosa. Seus saltos ecoavam no piso de mármore enquanto seus olhos me fixavam como lâminas afiadas. Então é você, disse ela, com a voz carregada de desprezo. É por isso que ele tem agido estranho nos últimos dias. É por sua causa. Sua acusação cortava como uma faca, mas eu não sabia como responder. Ainda estava digerindo tudo, tentando entender o que aquilo significava para mim. Antônio apareceu pouco depois, aparentemente alertado pelo alvoroço. Ele tentou acalmar Cristina, mas ela estava inconsolável. Como você pôde esconder algo assim de mim? Eu sou sua esposa. E agora você aparece com essa história absurda? Uma filha perdida, aqui neste hotel? Que conveniente. Ela me lançou um olhar que transbordava fúria. E você, Laura? O que está tentando ganhar com isso? Dinheiro? Status? Não pense que pode destruir o que temos com essa farsa. Sua voz tremia, e cada palavra parecia uma tentativa de me esmagar. Minhas mãos tremiam de nervoso, mas tentei me manter firme. Eu não pedi por isso, senhora Cristina. Não pedi para ele vir até mim. Eu nem sabia de nada até hoje. Minha voz era baixa, mas carregada de uma raiva contida. Ela não tinha o direito de me tratar como uma intrusa. Antônio interveio, sua voz mais firme do que antes. Cristina, pare. Isso não é culpa dela. Eu errei, sim, por não te contar antes. Mas Laura não tem nada a ver com isso. Ela merece respeito. A tensão no ar era quase insuportável. Os olhares curiosos de funcionários e hóspedes só tornavam a situação ainda mais constrangedora. Finalmente, Cristina cruzou os braços, sua postura rígida como aço. Isso não vai acabar bem, Antônio. E quanto a você, Laura, cuidado com o que deseja. Nada disso vai mudar o fato de que ele é meu marido, e você é, e ninguém. Essas últimas palavras doeram mais do que eu queria admitir. Assim que ela se afastou, deixando o ambiente em um silêncio desconfortável, senti o peso das emoções me esmagar. Antônio tentou falar comigo, mas levantei a mão, pedindo que ele não dissesse mais nada. Preciso de tempo, disse, com a voz rouca. Não esperei por uma resposta. Meus passos rápidos me levaram até a área dos funcionários, onde me permiti finalmente respirar. Lá, sozinha, me perguntei como minha vida havia mudado tanto em tão pouco tempo e se era mesmo possível suportar tudo aquilo. Depois do confronto com Cristina, tudo parecia girar em minha mente como um turbilhão. As palavras dela ecoavam, machucando mais do que eu queria admitir. Você é, e ninguém. Por mais que eu tentasse ignorar, uma parte de mim se perguntava se ela estava certa. O que eu era, afinal?
Uma recepcionista comum que de repente foi jogada em uma história que parecia mais um enredo de novela do que minha vida real. Sentada na cama do meu pequeno apartamento, a noite parecia ainda mais silenciosa do que o normal. A luz amarelada da luminária ao meu lado mal iluminava o quarto, e eu encarava as mãos, tentando entender como algo tão extraordinário poderia ter acontecido comigo. Antônio era meu pai? Tudo parecia surreal, mas ao mesmo tempo, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira assustadora. Se ele realmente era meu pai, o que isso significava para mim? Passaram-se anos em que me acostumei a não ter respostas, a aceitar que meu passado era um mistério que nunca seria resolvido. Agora, de repente, eu tinha uma verdade diante de mim, mas ela era pesada demais para carregar sozinha. Pensei em Antônio. Apesar de tudo, havia algo de genuíno em seus olhos quando falou comigo. Ele parecia verdadeiramente arrependido, como se carregasse aquela dor há muito tempo. Mas isso era suficiente? Podia confiar em alguém que tinha me deixado para trás, mesmo que sem intenção? Cristina também não saía da minha cabeça. Sua reação era compreensível, de certa forma, mas sua hostilidade me deixava em uma posição impossível. Não pedi por isso, e definitivamente não queria ser vista como uma ameaça ao casamento deles. Ainda assim, a forma como ela falou comigo, como se eu fosse apenas um obstáculo inconveniente, fez surgir uma raiva que eu não sabia que tinha. Passei horas debatendo comigo mesma, tentando encontrar uma resposta para o que eu deveria fazer. Aceitar Antônio como meu pai? Simplesmente ignorar tudo e continuar com minha vida como antes? Nenhuma das opções parecia fácil, e eu não sabia se conseguiria enfrentar Cristina novamente. Olhei pela janela, para as luzes da cidade que brilhavam ao longe. Apesar de toda a confusão, uma pequena parte de mim se sentia mais próxima de algo que sempre desejei: pertencimento. Não sabia o que faria a seguir, mas uma coisa era certa: não podia fugir dessa situação. De alguma forma, eu precisava encontrar uma forma de lidar com tudo isso, por mais doloroso e complicado que fosse. Os dias que se seguiram foram um emaranhado de emoções conflitantes. Eu tentava manter minha rotina, mas era impossível ignorar o peso das revelações recentes. Antônio insistia em tentar conversar comigo sempre que podia, como se temesse que eu escapasse antes que ele pudesse se redimir. Por mais que eu quisesse evitar, algo em sua sinceridade me impedia de afastá-lo completamente. Uma tarde, enquanto eu revisava documentos na recepção, ele apareceu mais uma vez. "Laura, podemos falar?", perguntou com a voz cautelosa, quase temendo minha reação. Assenti, embora minha vontade fosse fugir daquele momento. Ele me conduziu até uma sala mais reservada e fechou a porta com cuidado, como se aquele gesto fosse simbólico. "Eu sei que você está confusa, e não espero que me aceite como seu pai da noite para o dia", começou ele, com um olhar que transbordava arrependimento. "Mas eu quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para provar que não vou abandonar você novamente." Suas palavras eram diretas, mas também carregadas de um peso emocional que me fez hesitar. Parte de mim queria acreditar nele, mas a ferida de anos de abandono era difícil de ignorar. "É mais complicado do que você imagina", respondi, tentando manter minha voz firme. "Cristina deixou bem claro que não quer que eu me envolva. Eu não quero ser a causa de mais problemas entre vocês." Antônio suspirou, passando a mão pelo cabelo, como se procurasse as palavras certas. "Cristina está magoada, mas ela não conhece sua história. Se ela entendesse o que você passou, talvez pudesse ver as coisas de outra forma. Me dê uma chance para mediar isso." Minha primeira reação foi de rejeição. A ideia de me sentar frente a frente com Cristina e reabrir a ferida era insuportável. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que fugir não resolveria nada. "Se você acha que isso vai ajudar, eu aceito", disse por fim, com o coração pesado. 2 dias depois, Antônio organizou um encontro em um dos lodges privados do hotel. Quando Cristina chegou, sua postura rígida e os olhos frios me fizeram questionar se aquilo era uma boa ideia. Ela se sentou ao lado de Antônio, mas manteve distância emocional, cruzando os braços como se estivesse construindo uma barreira invisível entre nós. "Cristina,
obrigada por aceitar vir, começou Antônio, tentando manter o tom conciliador. Ela não respondeu, apenas lançou um olhar que me fez sentir como uma intrusa. Por um momento, a sala ficou em um silêncio constrangedor, até que ela finalmente falou. Eu ainda não entendo o que quer provar com tudo isso, Antônio. Mas, já que estamos aqui, quero ouvir o que Laura tem a dizer. Suas palavras eram secas, mas ao menos deixavam uma abertura. Tomei fôlego e comecei a falar, contando minha história com o máximo de honestidade possível. As palavras saíram da minha boca hesitantes, mas honestas. Contei a Cristina sobre minha infância no orfanato, as perguntas sem respostas e o vazio que me acompanhava desde sempre. Não tentei justificar minha presença nem suavizar as arestas da situação, já apenas narrei minha verdade, esperando que ela pudesse, ao menos, compreender. Cristina permaneceu em silêncio, ouvindo com uma expressão difícil de decifrar. Quando terminei, o ambiente ficou carregado de tensão. Antônio parecia pronto para intervir, mas foi Cristina quem quebrou o silêncio. Eu não posso dizer que aceito tudo isso de imediato, começou, sua voz menos afiada, mas ainda cautelosa. Mas vejo que você não está aqui por interesse ou manipulação. Talvez eu tenha sido injusta. Aquela admissão, mesmo sendo pequena, foi um alívio que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez, o olhar de Cristina não parecia tão hostil. Antônio aproveitou a oportunidade para suavizar a situação ainda mais, enfatizando que todos nós estávamos tentando lidar com uma circunstância excepcional. Os dias que se seguiram foram um exercício de paciência e adaptação. Antônio fazia questão de se aproximar mais, tentando criar uma base de confiança entre nós. Ele me mostrava fotos antigas, falava sobre os momentos bons e ruins que viverá antes e depois do acidente que o separou de mim. Aos poucos, comecei a enxergar o homem por trás da figura reservada que eu via no hotel. Cristina, por sua vez, manteve uma certa distância, mas suas atitudes começaram a mudar. Ela parou de me lançar olhares de julgamento e até me cumprimentava de forma educada quando nos encontrávamos. Não era uma transformação milagrosa, mas era o suficiente para me dar esperança de que poderíamos encontrar um terreno comum. Uma tarde, quando meu turno na recepção terminou, Antônio me chamou para dar uma volta no jardim do hotel. Sentamos em um banco à sombra de uma árvore, e ele me entregou uma pequena caixa. Dentro, havia um pingente dourado com a inicial do meu nome. É só um começo, disse ele, com um sorriso tímido. Quero que você saiba que sempre terá um lugar na minha vida. Segurei o pingente nas mãos, sentindo uma mistura de emoções. Por tanto tempo, busquei um pedaço da minha história que me fizesse sentir inteira, e agora ele estava ali, diante de mim, me oferecendo algo que eu nunca pensei ter, uma família. Quando voltei ao meu pequeno apartamento naquela noite, algo dentro de mim mudou. A vida não seria perfeita, e o caminho para reconstruir os laços com Antônio e até mesmo Cristina ainda seria longo. Mas, pela primeira vez, não me senti sozinha. Eu tinha um passado a descobrir, um presente a viver e, acima de tudo, um futuro cheio de possibilidades. A história de Laura nos lembra de como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos, desafiando nossas crenças e forçando-nos a enfrentar nosso passado. Diante de escolhas difíceis, ela encontrou forças para ouvir, perdoar e buscar uma conexão que nunca teve antes. Mas e você? Se estivesse no lugar de Laura, teria aceitado essa reaproximação ou preferido seguir sozinho? Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento com outras histórias emocionantes como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar relatos que tocam o coração e nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas. Te espero lá!